A possível adesão do PP e do Republicanos à base aliada do governo Lula tem gerado conflito entre alguns parlamentares do PSB e também do PDT. Isso porque eles estão insatisfeitos com as possíveis mudanças em ministérios para abrigar os recém-chegados. No PDT, a insatisfação é tema corrente dentro do partido, com deputados falando até em rompimento. Eles se queixam da demora de Lula em definir as mudanças, alegando que a Previdência Social, pasta que o partido comanda, não dá margem para a execução de políticas públicas nos redutos. Já o PSB, que comanda 3 pastas, quer mais reconhecimento por não só votar com o governo, mas pelo papel de articulação com os partidos do Centrão. Vamos começar essa rodada com o Thiago Pavinato aqui no estúdio da Jovem Pan News em São Paulo. Pavi, essa tal insatisfação passa pelo quê? É uma questão ideológica de que os partidos não querem fazer parte daquele grupo que outrora defendeu, por exemplo, o Jair Bolsonaro, como o PP e o Republicanos, ou é mais uma questão que envolve dinheiro, cargos, poder? Precisa responder? É importante para o nosso público, poxa. Não, sim, não. Não, senhor. Sabe por quê? Porque o público aqui precisa saber. O público precisa saber. Meu querido, passou dos 12 anos, não tem mais inocência. Passou dos... Ó, quando você ouve aquela ranhura no quadro e faz... Não, senhor. Não é inocência. Ele vai explicar para você que nos acompanha, tá? Ele vai explicar agora. Vou explicar agora, vou dar aula de educação sexual para a audiência. Esse horário não pode. O que é isso que o PP... Não, é questão ideológica ou é briga por poder? É briga por poder, obviamente. Briga por poder, nada mais. E outra, esse tipo de notícia já, eu juro por Deus, sêmen, para não dizer outra coisa, né? O sêmen, né? Isso está locupletando minha bolsa escrotal, porque vem dia, vai dia, e o Lula, ele é muito hábil nisso. Ele vai deixando todo mundo, ele deixa todo mundo achar que tá dentro, quando estão fora, e quem tá dentro, ele deixa com a sensação de que tá fora. Então, quem tá fora tá com a sensação de quem tá dentro, e quem tá dentro tá com a sensação de que tá fora, mas ele, como ele é hábil em fazer essa costura, quem tá dentro com a sensação que tá fora também fica com a sensação de que pode entrar de novo, quem tá fora, quem tá dentro, e fica isso. E isto resume muito bem o que eu falava aqui em educação sexual, porque é um dentro, fora, e o Lula, ele vai gerando uma sensação, uma forma de levar prazer a esse tipo de político que não leva a nenhuma gestão. Então tudo fica parado, tudo está em jogo a todo momento. Não se pode ter, aliás, segurança de nenhum projeto para nenhuma pasta. Você fala, Ministério da Educação, qual vai ser a marca do governo Lula? Qual vai ser a marca do governo Lula na saúde? Qual vai ser a marca do governo Lula na infraestrutura? Qual vai ser a marca nos direitos humanos? Qual vai ser a marca no meio? A marca, meus queridos, vai ser uma frenada em cueca branca, porque com esse tipo de administração, veja, são 7 meses. E isso parece programa da Xuxa nos anos 90, é uma dança das cadeiras que não tem fim. E sempre um fica de fora, mas com a esperança que, olha, senta lá, Cláudia, espera a próxima rodada. Então, eu não me sinto confortável em fazer uma previsão, porque o Republicanos, por exemplo, eu aqui queimei toda a minha pestana para fazer um desenho sobre as perspectivas políticas do Republicanos, de modo que você consegue pensar logicamente por que ele não entraria, mas agora ele quer entrar, mas tinha uma informação de que ele ia pleitear a vaga de presidente, o Republicanos ia pleitear a presidência da Câmara dos Deputados em 2025, aí eu me pergunto o que é que melou. Então, assim, não é só o ministério, é a emenda, é um assento no STJ, é um assento no STF,
é a presidência do Senado, é a presidência da Câmara, é o cargo do ministro, é o cargo em segundo escalão. Tem empresas estatais, tem cargos em segundo escalão que são muito mais interessantes financeiramente. Estou falando que ninguém aqui quer fazer algo pelo povo. São financeiramente muito mais interessantes. Então, assim, sempre é uma pedra, é um pau, é o João, é o José, um espinho na mão, é um corte no pé. Então, há uma forma do Lula ele lidar com essas vagas todas, com essas verbas todas e com esta vaidade toda desses políticos, que ele está levando o governo sem desagradar muita gente, conquistando votos para os seus projetos, mas tudo isso sacrificando qualquer projeto sólido para que o país tome algum rumo e que este seu governo deixe alguma marca, a não ser a marca da breada na cueca branca, porque é só isso que resta. E vendo todo esse cenário, o marco fiscal, né, o arcabouço fiscal não saiu, a PL da censura não saiu, a reforma tributária talvez não saia. Cada vez mais nós vemos que o governo precisa de mais dinheiro para que ele fique num 0 a 0 prometido. Promete-se 4,1 bilhão para a educação, mas já bloqueia 2 dias depois quase 400 milhões para a educação. Mas não se deixa de bloquear, por outro lado, a disponibilidade das emendas às vésperas de votações importantes nesse sistema cruel que eu chamo de freelanção ou pay-per-vote. Você consegue ter financiamento para projetos absolutamente relevantes para o povo, mas não consegue oferecer segurança para que empresas privadas consigam investir em saneamento básico e atendam aquilo que o novo marco prevê, que é 90% da população atendida por água e esgoto tratado até 2033, porque com essa indefinição toda ministerial, com essa indefinição no Congresso, com essa venalidade de ideologias, de partidos que querem colocar a boca nos seios da grande loba que um dia representou a amamentadora dos fundadores de Roma, Rômulo e Rêmulo, que muito bem representa o Brasil, que é Brasil, mame-o ou deixe-o. Então a gente olha todo esse cenário e vê que o Banco Central ainda fez um aceno e os políticos que comemoraram esta redução pífia de 0,5% da taxa de juros Selic, a taxa anual de juros definida pelo Conselho Monetário do Banco Central, você não vê em contrapartida que existe um governo, que existe uma solidez, que existe um plano. Este país não tem plano, esse país não tem projeto. Portanto, quando não há projeto e existe todo esse malabarismo e existe toda essa forma pouco transparente e insidiosa de se fazer política através de promessas, a única coisa que eu posso dizer-lhes é que o único projeto que existe nesse país é um projeto de poder. E não é poder para o povo, é poder. Quem pode tudo, desde que possa. Mano Ferreira, também queremos escutá-lo sobre esse tema, a possibilidade de entrada do PL e do PP na esplanada dos ministérios, insatisfação com o PDT e também PSB. Será possível abrigar todos esses partidos em paz? O que está em jogo, hein, Mano? Olha, o que está em jogo é a satisfação das bases eleitorais de cada um desses partidos, que na verdade funcionam muito mais como uma coalizão de caciques políticos, de políticos que têm o seu próprio interesse, a sua própria trajetória, do que efetivamente o que seriam partidos políticos em qualquer democracia no mundo. Em democracias maduras, partidos representam uma visão de mundo, uma forma de enxergar os problemas e as soluções dos problemas da sociedade, que representa uma parcela da opinião pública. Então, partidos precisam ter conexão com setores da sociedade representando
uma forma de enxergar o futuro do país e a resolução de problemas específicos. Só que no Brasil, nós temos muitas siglas e poucos partidos. Então, ficam muito mais aí coalizões de interesses de políticos específicos que querem basicamente se reeleger e para isso buscam meios de levar políticas públicas ou orçamento para a sua base eleitoral, tentar lá construir um hospital, fazer um campinho no bairro, às vezes das formas mais prosaicas no gasto do dinheiro, sem nenhum tipo de eficiência, buscando apenas a satisfação daquele público específico. Isso acaba sendo também o retrato de uma disfuncionalidade do nosso sistema político que foi desenhado para ser um parlamentarismo e acabou que o presidencialismo ganhou no plebiscito. Então isso gera a situação de que o presidente da República, seja ele qual for, precisa compor um ministério onde os ministros têm base no Congresso. Então, para ter segurança no cargo, para fazer qualquer tipo de projeto sem ter ali a bênção o tempo inteiro do presidente da República, o ministro precisa ter a sua própria base, ele precisa ser integrado, articulado com o Congresso. Não à toa, muitas vezes, nós vemos ministros sendo políticos com mandato, muitas vezes senadores e deputados que deixam o seu cargo fazendo uma articulação no Legislativo para ocupar o espaço no Executivo. E tudo isso sem nenhum tipo de discussão, de agenda, de ideia, de projeto para o país. E aí é sempre possível. Parece no Brasil uma utopia falar sobre isso, mas é realidade em várias democracias. Por exemplo, na Alemanha, quando você elege um novo parlamento, você vai fazer a composição do governo, o que é que acontece? Os partidos se juntam, negociam um contrato de coalizão, dizendo: a natureza desse governo será essa. O projeto para a saúde é o do Partido Verde, o projeto de educação é o do Partido Conservador, e aí vão negociando como que eles compõem um governo e montam uma coalizão com um contrato que depois é ratificado pela democracia interna de cada partido, que vai lá e o filiado vota. Esse contrato faz sentido para o partido, esse contrato não faz sentido, com base em projetos, de forma transparente. Esse contrato é disponibilizado para o cidadão alemão, que pode saber lá qual é a natureza daquela coalizão. Isso tudo no Brasil parece utópico, porque, no fim das contas, tem um componente aí do eleitor brasileiro, que vota muito mais em personalidades, em pessoas, do que em ideias. Então, a gente precisa reformatar a cultura política para que o eleitor saiba em que ideias ele está votando. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia e informação e claro que a gente vai tratar também desse tema, a possibilidade de entrada do Republicanos e do PP no governo federal com o José Maria Trindade. 1 minuto e meio, conta no seu relógio, já já a gente está de volta. Os pingos nos is, Jovem Pan. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para o qual a maioria das pessoas não dá atenção.
Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Jovem Pan News. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. 3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já. Os pingos nos is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os assuntos mais importantes do dia para você. Eu quero chamar a atenção para a enquete do dia publicada no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br. Se você puder, inclusive, faço convite, entre agora, vai ficar muito bem informado e também vai colaborar com a gente votando nessa enquete do dia sobre um assunto que nós já discutimos, inclusive, na abertura do programa. Você apoia a regulação das redes sociais pelo Estado? Quase 1.000 pessoas votaram, 94,21% disseram que não apoiam a regulação das redes sociais pelo Estado. Já uma pequena fração, 5,9%, entendem que sim, apoiam e entendem que é interessante a regulação das redes sociais por parte do Estado. Então, mais uma vez eu reforço, se você puder, entre agora em jovempan.com.br, portal de notícias do Grupo Jovem Pan. Você vai ficar muito bem informado, vai ler os destaques de hoje, vai acompanhar os principais vídeos dos nossos programas, também os textos dos nossos jornalistas e articulistas, e se puder, vai colaborar com a gente votando nessa enquete do dia. E eu também quero agradecer as pessoas que participam muito do nosso chat no YouTube, enviando perguntas, comentários. Na medida do possível, a gente sempre acaba lendo algumas mensagens aqui ao vivo no programa Os Pingos nos Is. Muito obrigado. Seguimos com mais análises aqui no programa. Nós tratávamos justamente sobre a possibilidade de entrada de 2 partidos no governo federal, o Republicanos e o PP, Partido Progressista. Vamos a Brasília. José Maria Trindade tem acompanhado todas essas articulações. Segundo as informações de bastidores, os integrantes do PSB de Geraldo Alckmin e do PDT estariam insatisfeitos com a entrada desses 2 partidos no espectro político, mais à direita, mais conservadores. Como isso deve se desenrolar nas próximas semanas, hein, Zé? Pois é, olha, o presidente Lula decidiu, vai levar o Centrão para o governo. Isso já está certo. Basta saber agora qual será a sua moeda de troca, né? Ou seja, qual a parte que lhes cabe aqui nesse latifúndio chamado Esplanada dos Ministérios. Lula está conseguindo, com isso, a maioria no Congresso Nacional, deve chegar lá na Câmara a 350, 360 dos 513 votos, consegue aprovar projetos de interesse do governo e ali uma garantia, um seguro contra o impeachment. Agora, os partidos estão resistindo em entrar oficialmente no governo. Cedem os deputados, mas nós não somos governo, né? Esta é a ideia. Mas é muita coerência não entrar no governo. A incoerência é entrar no governo. O PP ocupou a Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e defendeu a reeleição dele contra o PT, xingando o PT, xingando o presidente Lula. Da mesma forma, republicanos também. Defendeu a reeleição, não era tão agressivo contra o presidente Lula, mas tinha suas ideias e fazia parte do governo Jair Bolsonaro. Eu aprendi que na vida existem limites, né? Nem no vale tudo, vale tudo.
Vale Tudo era aquela luta que foi substituída pelo UFC. A gente vale tudo, mas não valia dedo no olho, puxar cabelo, chute nas partes íntimas e assim por diante. Quer dizer, até no vale tudo tinha limites. Não é na política que não deve haver limites, ou seja, na política também tem limites. Política, mandato, senhores, é negócio, é dinheiro. Esta é a grande realidade. Existe uma fila de deputados lá na rampa do Palácio querendo entrar para o governo. É inegável. Dizem na política aqui de que terno branco com gravata esquisita fica muito bem nos outros. Nos outros. Comigo não. Ninguém sai por aí com gravata esquisita e um terno branco, a não ser alguns excêntricos. Então essa é a realidade. É um negócio. O Pavinato citou o meu nome no Pânico e eu vou repetir aqui, viu, Pavia? A história é a seguinte: o deputado se elege, aí ele chega aqui no mandato e ele descobre que tem que roubar para se reeleger. A reeleição é muito cara. Aí depois ele tem que roubar, ele se elege, depois para reeleger, rouba para se reeleger, depois se reelege para roubar. Depois ele rouba para se reeleger. Até um dia que ele acorda e não sabe mais nada se ele está se reelegendo para roubar ou roubando para se reeleger. É a roda viva da política. É assim, o jogo aqui é pesado e rola assim muito dinheiro. E distante do governo fica muito difícil. Então é por isso que alguns estão com a roupa de oposição. Isso cabe bem em alguns. Em alguns dá discurso, dá popularidade, mas não dá dinheiro. Oposição não ganha dinheiro. Então essa é a realidade. Daí essa movimentação que o Lula está fazendo, todos os governos fizeram. Jair Bolsonaro foi atrás do Centrão. E o Centrão, senhores, é como um aplicativo de transporte, o Uber, o 99, assim por diante. Ele pega um presidente da República de um lado e leva para o outro, só que cobra. Essa é a realidade, né? Então Lula, ao definir ali uma base sólida, vai aprovar projetos de interesse do governo e talvez conseguir ali um seguro contra uma aventura chamada impeachment. Não sei até quando.